Ribeirão Preto desperdiça quase metade da água tratada somente durante o processo de distribuição. O levantamento é do Instituto Trata Brasil, que reforça a importância de medidas para a preservação desse recurso tão essencial. Esse é o rastro do desperdício ainda comum em Ribeirão Preto, cidade que tem um aquífero Guarani como oásis. É o município que mais retira água do reservatório subterrâneo, 200 mil litros por hora. E são esses vazamentos que comprometem a qualidade do saneamento público. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, que avalia o setor nas 100 maiores cidades do país. Ribeirão ficou na posição de número 34 do ranking, desempenho prejudicado pelas perdas na rede. O DAERP faz campanhas de conscientização, educação ambiental, para que você feche a torneira ao escovar os dentes, ao lavar a louça, mas eles mesmos não têm feito a lição de casa, que é implementar essa questão de economia de água, de não desperdício, né, que é essencial numa gestão pública pensar numa otimização dos seus recursos. No levantamento referente aos dados de 2020, a cidade obteve nota total de 7,88, principalmente em função do desperdício, que atinge 49%. Ou seja, metade da água captada do aquífero Guarani escorre pelo ralo, seja em vazamentos de tubulações antigas, erros de leituras em parte dos hidrômetros e em ligações clandestinas. Ainda de acordo com o estudo, feito com base em dados do Ministério das Cidades, Ribeirão investe apenas 6% do que arrecada. O ranking é divulgado todos os anos para reforçar a importância de medidas para a preservação desse recurso essencial e finito. A questão de você trocar a tubulação, substituir tubulação antiga, reparar vazamentos, investir em equipes para reparo, né, construir reservatórios para que você diminua a pressão na tubulação e assim cause menos estragos, né, menos vazamentos. Então tem uma série de melhorias que podem ser implementadas que vão reduzir a quantidade de vazamentos e o desperdício de água no município. Esse professor de Direito destaca que uma boa colocação no ranking de saneamento depende de um planejamento adequado, de uma regulação presente e de uma operação eficiente. Ribeirão Preto precisa urgentemente, o município já sabe desse problema há muitos anos, copiar exemplos de outras cidades vizinhas, como Jaboticabal, que adotou um plano específico chamado de controle de perdas, e o município de Serrana, que através de um mapa digital, inclusive com tecnologia infravermelha, conseguiu mapear, sem quebrar a cidade inteira, mapear quais são os pontos em que há vazamento, e aí você consegue fazer a ruptura e consertar. Mas o ideal é trocar basicamente toda a tubulação da rede hídrica, a fim de que esse número de 50% seja reduzido e não tenha perda na captação. Isso levaria Ribeirão Preto para entre os 10 primeiros países com os melhores índices de saneamento básico no Brasil. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Saerp esclareceu que investe na redução de perdas de água com emprego de aproximadamente 150 milhões de reais até 2023 e que esses esforços já apresentaram redução no desperdício de 61% em 2016 para 49% em 2020. Agora, ao vivo, Alice Carvalho traz outras informações para a gente. Alice? André, como a reportagem mostrou, esse levantamento reforça a importância de medidas para a preservação da água. Boa tarde, professor Jaime Bulos. Quais deveriam ser as atitudes do poder público, em especial da Saerp? Boa tarde. Bom, o nosso grande desafio da atualidade é a questão da preservação dos recursos hídricos. Essa questão da utilização demasiada dos recursos hídricos, ela já vem há muito tempo. Então, o poder público precisaria de fiscalização efetiva, precisaria trocar a tubulação, encanamento, conscientização da população. A gente vive numa cidade que já é muito quente, a condição climática já é muito propícia para que a gente use mais os recursos hídricos, mas a gente precisa de fiscalização, conscientização e evitar tantos vazamentos por conta de tubulação, encanamentos velhos, para que a gente possa diminuir esse desgaste dos recursos hídricos aqui na nossa região.
Professor, o investimento feito pela Secretaria é de 6% de tudo que arrecada, quando o ideal seria de 20%, seja em troca de tubulações, novos poços, entre outros itens. Quem é que deveria cobrar o emprego de mais verbas nesse setor? Bom, cabe à população, caberia também ao Ministério Público, caberia à Câmara, que representa a população, cobrar a administração para que pudesse aumentar esse investimento na questão dos recursos hídricos. A questão é, a gente vive numa cidade em que o encanamento, a tubulação ainda é muito antiga, a gente tem muito vazamento de água, há uma demora para acessar esses vazamentos quando a gente faz uma denúncia ou liga lá na SAERP, né, o antigo da ERP, que hoje passou a ser uma secretaria, só que esse investimento não se tem como fazer. A Prefeitura, a administração alega que não tem verba para fazer esse investimento e aí a gente acaba tendo esse desperdício que é gigantesco, porque se você pensar que a água potável ela é essencial para a vida humana, a gente aqui em Ribeirão Preto já desperdiçou 60% e hoje a gente desperdiça entre 40% e 50%. É muita coisa. Pegando inclusive esse gancho, a própria SAERP disse que esse desperdício saiu de 61% para 49%. Isso significa que a Secretaria até tenta resolver o problema, mas a passos muito lentos? É preciso uma resposta mais rápida? Com certeza. Se você imaginar que de 100% do consumo, 60% é desperdício, é um número absurdo, ainda mais porque a água potável, a água doce, é a menor quantidade de água que a gente tem no mundo. E é a única água que nós, seres humanos, podemos consumir, em regra. Se você tem 60% de desperdício, alguma coisa está acontecendo. Há uma falha na conscientização da população, até porque a população consome demais, então não é só uma responsabilidade do poder público, mas o poder público falha também na medida em que ele não conscientiza a população de como preservar os recursos hídricos. E uma outra coisa que a gente sempre precisa bater, e aí é texto legal, está na lei, o recurso hídrico, a água, é um bem natural finito. Então não dá para a gente achar que nunca vai acabar, que isso é conversa de ambientalista, não. É um recurso finito, dotado de valor econômico. Alguma coisa a gente precisa fazer para evitar esse desperdício. Ou você aumentar a tarifa de água, ou você ter fiscalização efetiva, trocar o encanamento, conscientizar a população, para que a gente consiga chegar aí num nível de desperdício bem abaixo desses 40%. A expansão urbana sem um planejamento adequado também pode explicar esse índice de desperdício tão grande? Certamente. Toda vez que você tem uma expansão urbana sem planejamento, você causa um impacto ambiental. Tudo que você vai fazer na cidade, que você não tenha um planejamento, gera um impacto ambiental. Esse impacto ambiental vai aumentar consumo de água, consumo de energia elétrica, poluição, trânsito. Então, certamente, uma expansão sem planejamento vai fazer com que se consuma mais recursos hídricos e que, consequentemente, também se desperdice mais recursos hídricos. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. André, daqui a pouco eu volto com as últimas informações. É com você. Bom, Belícia, até daqui a pouco, então.